Esse vídeo é para você que é empresário, empresária, está empreendendo, tem um negócio e não sabe exatamente quanto pode retirar de salário ou retirada aí para a sua vida pessoal. Hoje eu vou trazer algumas orientações justamente para trazer essa clareza aí para você. Eu sou Vanessa Zotarelli, educadora financeira pessoal e também gestora financeira empresarial. E ao longo dos meus atendimentos como gestora financeira, mesmo empresários mais experientes, que já têm um tempo ali de jornada, muitas vezes ainda tem um pouco de dúvida, né, sobre quanto retirar ali de Prolabore, se tem ou não tem Prolabore oficial, se é antecipação de lucros, enfim. Então, um pouco disso que eu vim conversar com vocês hoje. Sobre ter ou não ter, né, o Prolabore efetivamente, no meu ponto de vista, toda empresa, né, que é constituída para ter lucro, eu entendo que deva sim ter o Prolabore oficial em folha. Afinal de contas, a gente tem uma pessoa, né, um CPF trabalhando em prol daquele CNPJ. Então, esse é o meu ponto de vista. Em relação ao valor, geralmente muitas contabilidades optam por colocar ali um valor menor, né, um salário mínimo, enfim, para garantir, né, aquele salário do sócio, e a diferença é então distribuída como antecipação de lucros, basicamente nessa linha de raciocínio. E obviamente, né, gente, para que tudo isso aconteça, as contas, né, contas bancárias precisam ser ali separadas, os recebimentos, né, cada uma na sua caixinha, cada uma sendo recebida ali pelo seu CNPJ e só depois então distribuído para a sua pessoa física. Mas aí que eis a questão, né, onde surge muita dúvida. Quanto, Vanessa? Quanto então, né, do meu negócio, quantos por cento do meu faturamento, do meu recebimento eu posso então levar para minha pessoa física? E como fazer isso, né? Então depende muito da dinâmica de negócio para negócio, né? Principalmente entender, né, ter ali um valor mais fixo por mês, né, ter uma regularidade de retirada, né, então seja um valor fixo semanal e um variável mais no final do mês. É tudo uma questão de dinâmica aí no seu negócio, na sua organização financeira. Por isso que a organização no dia a dia ela é tão fundamental. Quando a gente trata ali na questão da organização, então você ter desde algo mais simples, né, como uma planilha de Excel, ou algo um pouco mais robusto, que não é complexo também, tá, gente? Uma questão ali de um sistema, enfim, vai te ajudar a classificar, a entender, né, o que você tem de despesa, qual é a dinâmica do seu negócio e principalmente entender indicadores muito básicos para entender se realmente você não está sangrando a sua empresa no momento de retirar às vezes mais do que a sua empresa precisa. E desses indicadores já vou deixar essa orientação para vocês. O primeiro deles é a margem de contribuição, né, o quanto, né, das despesas diretas ali consome, né, do seu faturamento, né, para o seu produto ou para o seu serviço acontecer. Depois a gente vem a segunda linha, o segundo indicador importante, que é o lucro ou prejuízo operacional. Então, tudo que é ali, despesas administrativas, operacionais, de um modo geral. E, por fim, a última linha que a gente sempre fala aqui, né, em finanças, que é o lucro ou prejuízo do período de fato. Então, como a gente antecipa lucro se não houve lucro, né? E aí é onde a gente precisa observar bem. Eu sempre recomendo, né, que você tenha ali datas fixas, né, para retirada desse Prolabore. O Prolabore, obviamente, sim, porque vai ser via folha, mas as retiradas, né, complementares de antecipação de lucros, é muito importante você também ter um planejamento, seja semanal, quinzenal ou até mesmo uma vez por mês, para que também a sua organização financeira no negócio, ela siga uma certa fluidez, né? Consequentemente, na sua pessoa física também, porque você vai ter uma previsibilidade de datas para cair esses valores do seu
salário, que não deixa de ser, né, gente? O seu salário ali como sócio, como gestor do seu próprio negócio. Então, fundamental é justamente ter essa organização interna, entender os números do seu negócio, para então identificar o quanto a sua empresa suporta te pagar. É claro, né, gente, se a gente for fazer ali, né, aquela pergunta, se eu fosse me pagar como colaborador, nossa, o salário seria X. Mas nem sempre é o que a empresa suporta, né? Pagar, nem sempre a capacidade da empresa em pagar. E aí, essa questão agora é o lado ao contrário. Vai existir uma certa limitação, né? Saudável ali para o seu negócio. Mas e quando chega, na pessoa física e aquela retirada saudável do meu negócio não é ainda suficiente, não é saudável para minha pessoa física? E aqui que entra a parte estratégica, né? Então, vamos supor, hoje eu tenho 10 mil reais de retirada do meu negócio, mas para minha pessoa física, eu ainda preciso de mais, ou ainda quero mais. Então, a gente volta isso para a empresa e monta uma projeção a futuro, né? Então, quanto eu tenho que faturar para encaixar, então, esse valor de maneira saudável nas minhas despesas ali, nas minhas retiradas da empresa, né? Então, é algo que eu sempre costumo dizer, né? A gente não pode misturar pessoa física com jurídica, afinal de contas, mesmo sendo sócios de uma empresa, a gente representa duas pessoas, uma pessoa física com CPF, outra uma pessoa jurídica com CNPJ. Então, respeitar isso ajuda muito, né, a ter essa visão clara, né, de ambos os lados e entender que uma deveria ser independente da outra, né? E obviamente, se você cria um negócio, esse negócio ele foi criado para sustentar a sua pessoa física e não ao contrário. Mas de maneira estratégica, você consegue trazer esse equilíbrio, tá? E um ponto muito importante aqui, né, que eu trouxe para vocês é justamente ter essa clareza, né? Como eu comentei, mesmo empresários mais experientes ainda sentem muita dúvida de como seguir, né, esse passo a passo, de como estruturar tudo isso. Então, eu deixo aqui o convite para você, empresário, que quer fazer um raio-x, identificar, né, situações aí do seu negócio, principalmente no quesito retiradas do sócio, né, o seu próprio salário, como impacta, como melhorar aí a sua retirada e principalmente visando na qualidade de vida sua e da sua família no pessoal, me chama aqui, né? Eu vou deixar o link do nosso raio-x financeiro da Capitalia Finanças, que é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais ali sobre os seus números e estratégias para você melhorar não só o seu negócio, né? O desenvolvimento do seu negócio, mas consequentemente na sua vida pessoal e da sua família também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, algo um pouco mais simplificado e também um pouco mais técnico, mas espero que tenha clareado aí as ideias, principalmente de quem empreende e ainda tem essa dúvida de quanto pode retirar. Te vejo no próximo vídeo.